Boa tarde, Juremir. Como é que vai, senhora? Eu vou bem. Não vou muito bem porque o Internacional caiu para a Série B, mas de qualquer forma eu estou indo bem. O senhor é colorado? Eu era colorado porque quando eu conheci o Olívio ele era colorado, eu virei colorado, mas eu gosto do Grêmio também. Muito bem, eu voltei a ser colorado. Agora, presidente Lula, nos diga, como é que está avaliando este Dia Nacional de Greve Geral? Ô Juremir, eu queria também aproveitar e cumprimentar a Taline e queria cumprimentar todos os ouvintes do programa Esfera Pública e o povo, todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Vou dizer para você que... O Fontana que está aqui conosco. Ah, o Fontana está aí também? Isso. Então também um abraço ao Fontana. Ô Juremir, o que é importante é, primeiro, a gente ter clareza do sucesso dessa paralisação convocada pela sociedade brasileira, pelo movimento sindical e por entidade da sociedade civil. E é importante que a gente retratar que no Brasil inteiro tem sido uma greve pacífica. Eu todo dia faço um percurso de quase 25 quilômetros para chegar ao trabalho. Num percurso de 30 quilômetros, levado mais de uma hora. Hoje estava livre, significa que houve uma adesão completa da sociedade em relação à paralisação. E é importante lembrar que a paralisação ela tem coisas bem distintas que o povo está reivindicando. Primeiro, o povo é contra a mudança na Previdência Social, que tenta jogar nas costas dos trabalhadores da cidade e do campo a responsabilidade pela falência que eles dizem haver da Previdência Social, sobretudo do déficit. Segundo, pelo que eles fizeram na reforma trabalhista, eles estão tirando o direito dos trabalhadores, já consolidado na CLT desde 1943, com Getúlio Vargas. Ou seja, e aprovar uma terceirização que vai fazer com que os trabalhadores fiquem mais fragilizados na relação com os seus empregadores. Então, isso é motivo suficiente para que o povo brasileiro se rebele, faça sua greve, se manifeste e fale para o governo que não vai aceitar essa situação. Até porque, Juremir, eu tenho dito que se a gente quiser resolver o problema da Previdência, é fazer a economia voltar a crescer. Se a economia voltar a crescer, o PIB cresce, vai ter emprego, vai ter salário, vai ter mais contribuição e a economia, a Previdência vai ser superavitária, como ela foi de 2004 a 2014, quando a Seguridade Social aumentou a arrecadação em 56%, porque nós tivemos 22 milhões de empregos criados no período de 12 anos, porque nós tivemos todo ano aumento de salário, porque tivemos aumento de salário mínimo. Então, é preciso que esse governo entenda. Se quisermos resolver o problema da economia brasileira, não é fazer mais corte, é fazer a economia voltar a crescer. E eu também já tenho informações que no Rio Grande do Sul a greve está de bom tamanho, o povo aderiu em todas as cidades, nos estados, em todo o estado. Eu acho isso muito importante para que as pessoas comecem a perceber que não é possível governar o Brasil com os olhos somente na esplanada dos ministérios. É preciso olhar para os olhos do povo brasileiro para poder fazer a economia dar certo e o Brasil funcionar. Presidente, é a Taline que fala com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Taline. O senhor acredita que a mobilização que a gente está vendo hoje em todo o país é uma greve realmente com grandes proporções, mas proporções suficientes para ter reflexo na movimentação de parlamentares no Congresso Nacional? Olha, eu não sei se os parlamentares que estão em Brasília se lembram mais do que é sensibilidade na sua relação com o povo, porque essa mesma gente deu um golpe na presidenta Dilma, construindo um gesto antidemocrático que a gente não acreditava que pudesse existir mais no Brasil. Portanto, a sensibilidade política dessa gente é zero. O que é importante é que o povo fique olhando como é que votaram os deputados na questão dos direitos dos trabalhadores. É uma greve que pode fazer com que o Congresso Nacional comece a mudar de comportamento e é uma greve que pode fazer com que o povo possa, sabe, nas próximas eleições, querer um Congresso mais comprometido com os interesses da sociedade brasileira, com menos conservadorismo, com mais emprego, com mais renda, com mais salário, e nós provamos que isso foi possível durante tanto tempo. Eu acho que é uma greve histórica que acontece no Brasil. É uma greve histórica há muito tempo que nós não temos um movimento tão preciso quanto esse, e é importante dizer que é uma greve causada pela irresponsabilidade e pela insensibilidade do governo. Presidente,
Presidente Lula, esta semana esteve em Porto Alegre o juiz Sérgio Moro e se esperava que no dia 3 acontecesse essa audiência dele com o senhor. O senhor anseia para que aconteça logo esse encontro, teme esse encontro, o senhor pensa a cada dia nessa relação que se estabeleceu com o Sérgio Moro e considera que ele o está perseguindo de uma maneira até política? Eu não queria entrar muito em debate da Lava Jato exatamente por isso, é porque dia 10 eu vou prestar o meu depoimento e eu tenho todo interesse em prestar o depoimento dia 10, como eu teria todo interesse de prestar o depoimento dia 3, porque eu tenho a convicção e tenho certeza de que eu sairei desse processo inocentado, porque eu sou acusado de uma série de mentiras, de inverdades contadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, e quem vai fazer o julgamento disso, na verdade, é o juiz Moro, e eu espero que na audiência, no depoimento, possa ser feitas perguntas pertinentes para que eu possa responder as coisas que eu quero responder, que eu quero falar. Mas eu estou muito tranquilo, Juremir, não tenho nenhuma preocupação. Eu acho que o Moro cumpre a tarefa dele, eu cumpro a minha tarefa. Você sabe que eu tenho uma divergência muito grande com a Lava Jato, porque a Lava Jato, ela antes de julgar, ela quer condenar as pessoas pelo massacre da mídia. Você sabe do que eu estou falando? Sabe? E eu não concordo com isso, porque eu acho que o Estado de Direito Democrático tem que ser respeitado, as pessoas têm que ter direito à defesa, qualquer que seja a circunstância. Mas, de qualquer forma, eu estou indo ao Rio Grande do Sul amanhã por uma coisa mais nobre do que simplesmente um depoimento. Eu estou indo ao Rio Grande, lá no porto de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, para defender a indústria nacional, para defender o conteúdo nacional, para defender os estaleiros brasileiros, para defender a indústria naval brasileira, que está sendo desmontada em apenas um ano, tudo aquilo que nós montamos em 12 anos de governo. Ou seja, eu acreditava nisso, acreditava numa indústria naval forte, tiramos ela de 2 mil trabalhadores, chegamos a 82 mil trabalhadores, e eu estou sabendo que aí em Rio Grande, sabe, ela já caiu de 21 mil trabalhadores para pouco mais de 3 mil trabalhadores, o que é uma vergonha. Um país com 8.500 quilômetros de metro quadrado, 8 milhões e meio de costa marítima, sabe, a gente não tenha efetivamente uma indústria naval poderosa para fazer o transporte brasileiro mais barato, para fazer o transporte na América do Sul mais barato. Então, eu estou convencido que um país que tem a costa marítima que o Brasil tem, de 8.500 quilômetros, ou seja, um país que tem o potencial hídrico que tem o Brasil, um país que tem o poder de crescimento que tem o Brasil, precisaria ter uma indústria, e sobretudo um país que tem um pré-sal, que tem uma empresa como a Petrobras, que é uma das empresas mais modernas, que tem mais tecnologia no mundo, não poderia prescindir de ter uma indústria naval para transportar o nosso petróleo, para transportar o nosso óleo. É muito triste o que está acontecendo no Brasil, e eu estou indo lá, sabe, para conversar junto com os companheiros da CUT, do movimento sindical, do PT, com o nosso prefeito Alexandre, para a gente fazer um ato, sabe, para mostrar que não é possível continuar mandando os nossos empregos para o exterior e deixando só os desempregados aqui no Brasil. Que não é possível o Brasil não ter uma indústria naval poderosa como nós estávamos construindo. Presidente Lula, há uma ala de lideranças do PT que começam a cogitar nos bastidores a necessidade de o partido ter um plano B para a sucessão presidencial de 2018, em função do senhor ser, por enquanto, réu 5 vezes, sendo 2 delas na Lava Jato, no caso de uma condenação por colegiado em segunda instância. Pessoalmente, o senhor acredita que poderá ser candidato, e mais, o senhor tem vontade de disputar a presidência da República em 2018? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive há muito tempo, Thaline, em dúvida se eu deveria ser candidato ou não. Eu já fui presidente 8 anos, já fui e sou considerado por todas as pesquisas como o presidente mais bem-sucedido da história desse país. Eu deveria não estar preocupado em votar ou não. Mas na medida que eu percebo que os meus adversários estão tentando me prejudicar, na medida em que eu percebo que eu sou alvo de um massacre irresponsável por parte de
de uma parcela pequena do Ministério Público que faz parte da Lava Jato, da Força Tarefa, ou de denúncia de responsável por parte deles ou da Polícia Federal, e na medida que eu começo a perceber que isso tem como objetivo interesses políticos de evitar que eu possa ser candidato em 2018, eu queria te dizer uma coisa: se eu tinha alguma dúvida, hoje eu posso dizer, Thalino, eu quero ser presidente da República outra vez. Vou pedir ao povo brasileiro o direito de votar em mim, vou pedir a ele a licença para votar em mim e vou tentar mostrar para ele que eu sou capaz de resolver a crise que esse país vive hoje, porque todo mundo sabe que se tem uma coisa que eu entendo bem, é da alma do povo brasileiro, é de recuperar a autoestima desse povo. Vocês que são gaúchos sabem que quando eu disputava a presidência em 2002, a gente só falava na falência da metade sul, porque Pelotas acabou, porque o Rio Grande acabou, e vocês sabem o que nós fizemos no estado do Rio Grande do Sul. Vocês sabem como é que estava a metade sul do Rio Grande do Sul antes do golpe. Portanto, eu agora quero te dizer, Thalino, com todo o respeito, sabe, e para mim não tem plano B, para mim é plano A, o segundo é plano A, o terceiro é plano A. Não tenho nenhuma preocupação de impedimento, porque para você ser impedido é preciso que as pessoas possam te condenar com base em provas concretas e objetivas. E até agora, todas as testemunhas de acusação que eles levaram para me acusar, me absolveram e me defenderam. Então, eu não cometi nenhum crime, sabe? Eu estou disposto a provar isso aonde quer que seja, a debater em tudo quer que seja. Eu quero ser candidato porque eu já provei que é possível a gente consertar esse país. Esse país tem que voltar a gerar emprego, esse país tem que voltar a pagar salário, esse país tem que voltar a acreditar na educação como investimento e não como gasto. Eles estão acabando com o ProUni, estão acabando com o FIES, estão diminuindo a qualidade de ensino. Isso não é possível. Não é possível. O melhor e o mais eficaz investimento que se faz na história de um país é exatamente a educação. É exatamente a educação. E a gente estava fazendo isso, porque em apenas 12 anos nós colocamos a mesma quantidade de gente na universidade que eles colocaram no século. Nós fizemos em apenas 12 anos 3 vezes mais escolas técnicas do que a elite brasileira fez no século. Então, o que eu quero provar concretamente é que você quer que esse país volte a crescer, você tem que incluir os trabalhadores e o povo mais pobre dentro do orçamento da União. Essa gente tem que voltar a comprar alguma coisa para poder ter indústria, para poder produzir, para poder gerar emprego. Não precisa ter grande economista. Basta que seja alguém que tenha compromisso com esse país. Valorizar o pequeno e médio produtor rural, obviamente sem nenhum problema com o grande, que também merece o respeito do governo. Valorizar o pequeno e médio empresário, valorizar as pequenas empresas, valorizar o microempreendedor individual, mas sobretudo a gente cuidar das pessoas mais humildes, das pessoas que mais necessitam. E todo mundo sabe que eu sei fazer isso. Veja, eu fico feliz, Thalino, porque quando eu fui presidente foi o período que a gente teve menos ocupação de terra no campo, menos invasão de terra na cidade, teve menos greve no setor público, no setor privado, teve mais aumento de salário, teve menos mortalidade infantil, teve menos evasão escolar e teve mais universidade, teve mais escola técnica, teve mais emprego, teve mais aumento do salário mínimo. Ou seja, então é possível a gente fazer o Brasil ser melhor. É possível a gente fazer o Brasil voltar a ter orgulho. Agora, a gente não pode estar submetido a um grupo de conservadores, de pessoas que pensam como no século retrasado ainda, de pessoas que agora rasgaram a CLT, sabe, feita em 1946. A CLT era a garantia mínima de direito dos trabalhadores. Você rasga isso e diz que, o acordado vai sobrepor o legislado, ou seja, qual é o poder de barganha que tem os trabalhadores brasileiros, com o sindicato, na maioria das vezes, fraco, e os empresários cada vez mais fortes? Como é que um sindicato pequeno de bancário no interior vai negociar com o banqueiro? Ora, por isso que é preciso ter a legislação trabalhista, por isso que é preciso ter a justiça do trabalho, para garantir o mínimo ao trabalhador. E essa gente quer voltar ao tempo da escravidão. Essa gente quer voltar ao tempo diante de Getúlio Vargas, em que as pessoas trabalhavam 14 horas, as pessoas não tinham férias, as pessoas não tinham garantia de receber o salário. Acabou. O mundo moderno exige que as pessoas sejam tratadas, sabe, como seres humanos, merecendo respeito, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu te confesso que se tem um momento na minha vida que eu estou com disposição de ser candidato a presidente, é agora.
Presidente Lula, diante de todo esse cerco, ontem, por exemplo, a Rede Globo nem falou que teria hoje uma greve geral. Diante de todo esse cerco midiático, de todas essas propostas que avançam no Congresso Nacional e, é claro, de todas as denúncias, como é que o senhor vê, por exemplo, a delação do Léo Pinheiro, que mudou a sua primeira delação e agora o acusa, dizendo que o triplex do Guarujá foi preparado para o senhor, que é do senhor. Qual a sua resposta? Na verdade, eu vou dar a resposta no depoimento, porque se eu der agora, eu vou avisar para eles o que eu vou dizer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles estão num processo agora, como mentiram contra mim durante muito tempo, e mentiram até perna curta, eles agora estão tentando ver se até o dia 10 eles conseguem levar o maior número de gente possível para ver se diz alguma coisa que agrade ao Ministério Público, aqueles que estão me acusando. Eu continuo tranquilo. Você veja que no programa que eu fiz com o jornalista Kennedy Alencar, eu perguntei por que a Globo não colocou no Jornal Nacional aquele trecho que o Emílio Odebrecht diz que se juntou com várias empresas, inclusive com a Globo, para fazer lobby na questão do petróleo e na questão da telefonia no processo de privatização. Eu não vi nenhuma notícia sobre isso. Então, meu caro, é o seguinte, eu estou naquela idade que quanto mais eles mentirem a meu respeito, quanto mais em verdade eles contarem a meu respeito, mais eu tenho convicção que o povo já aprendeu o que é bom e o que é ruim para esse país. Quem diz a verdade e quem diz a mentira. As pessoas que me acusam não têm nenhuma biografia política. E eu tenho uma biografia política de pelo menos 45 anos de vida pública junto ao movimento sindical, sabe? Então eu estou muito tranquilo. Eu vou lá, eu acho que o Léo estava constrangido no depoimento dele, constrangido, certamente falando coisa que pediram para ele falar, certamente falando coisa que ele não acredita que esteja verdadeiro, mas eu também compreendo a situação das pessoas e vou para lá sem nenhum ressentimento para dar a minha visão, tá? Por isso que eu estou muito tranquilo, Judemir. Presidente, o senhor teme uma delação premiada do Palocci em recente manifestação ao juiz Sérgio Moro. Ele disse que poderia repassar informações que garantiriam mais um ano de trabalho para a Lava Jato, e nos bastidores se comenta que a negociação seria em torno de a delação do Palocci envolver o senhor diretamente. Olha, só tem alguém que pode saber tudo sobre mim, que é o nosso homem lá de cima, né? Porque eu não tenho nenhuma preocupação com nenhuma delação, sabe? Não tem a menor preocupação. O Palocci é meu companheiro de 30 anos, é fundador do PT, foi meu ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil da Dilma, é uma das figuras mais inteligentes desse país. Se o Palocci acha que deve fazer delação e contar alguma coisa, olha, o Palocci é maior de idade. Eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta que o Palocci não vai fazer delação. Se fizer delação, ele pode contar tudo que ele souber, eu tenho certeza que pode prejudicar muita gente, menos eu. Presidente Lula, nesse tempo todo, as acusações versaram sobre o senhor, sobre a sua família, seus filhos teriam enriquecido, seu irmão teria sido sustentado pela Odebrecht. As acusações, elas o cercam por todos os lados. Em todos esses aspectos, o senhor vê uma grande armação no sentido de impedir que o senhor seja candidato em 2018? Seria esse o objetivo principal? Bloqueá-lo? É a única coisa que justifica isso. Veja, porque uma coisa é aquilo que o delator fala, outra coisa é aquilo que é interpretado pelo meio de comunicação. Ou seja, você veja que chegou a se falar de mesada do meu irmão Frechico. Meu irmão Frechico foi um jovem militante do Partido Comunista Brasileiro, foi preso em 75 junto com Vladimir Herzog, foi torturado durante 75 dias, e o meu irmão Frechico, muito antes de eu saber o que ele fazia na vida, foi o cara que me levou para o movimento sindical, e ele, depois de aposentado, ele foi trabalhar prestando consultoria, me parece que ao Odebrecht, sobre a questão da relação com o movimento sindical. E ele ganhava R$3.000 por mês.
Alguém tratar isso como mesada é, no mínimo, cretinice. É não respeitar a biografia de um homem que, aos 76 anos de idade, está trabalhando para sobreviver. Ora, essa coisa toda, invadir a casa dos meus filhos, invadir a minha casa, levantar o colchão, eles devem estar achando que eu achar uma fortuna na minha casa, que ia achar joias. Não acharam nada. O que eles acharam foi a casa de um presidente que tem vergonha na cara, que tem orgulho de ter nascido pobre, ter saído pobre do governo com aquilo que eu entrei, de ter vergonha de ter governado esse país, de ter sido o melhor presidente da história desse país. E é isso, meu filho, que vai me dar força para vencê-los outra vez. Vai me dar muita força para vencê-los outra vez. Eu, de vez em quando, eu falo o seguinte: eu quero ver alguém dizer que tem R$1 numa conta minha que não seja resultado do meu trabalho. Eu falo isso com muito orgulho. Falo com ressentimento por causa da perseguição que está sendo feita a mim e a minha família, mas de qualquer forma nós temos que ter consciência que nós estamos na chuva. Estamos na chuva para se molhar. E eles sabem que eu gosto de brigar. Portanto, quiserem continuar me acusando, pode continuar me acusando. Se quiserem continuar me massacrando, pode continuar. O dado concreto é que o povo brasileiro sabe quem eu sou. Me conhece porque eu ando por esse país, porque eu converso com as pessoas, porque eu participo na porta de fábrica, porque eu converso com os sindicalistas, eu converso com o movimento social, coisa que eles não fazem. De qualquer forma, meu caro, nós estamos aí para essa disputa maluca, e se eles quiserem evitar que eu não seja candidato, eles vão ter que mais uma vez rasgar a Constituição brasileira para cometer mais um crime contra a democracia nesse país. Presidente, na Carta ao Povo Brasileiro, lá em 2002, quando foi identificada a possibilidade real de o senhor chegar à presidência da República, e foi uma clara sinalização para acalmar os mercados financeiros nacional e internacional. Aliás, a carta foi mencionada inclusive pelo Emílio Odebrecht, que eles ajudaram a construir as diretrizes da Carta ao Povo Brasileiro. Ali o PT começou a flexibilizar um pouco algumas bandeiras. De lá para cá, o senhor chegou na presidência da República, inaugurou a base aliada, a ampla base de coalizão, se aliou a inimigos históricos, Sarney, Calheiros, Collor. Agora, senhor fora da presidência da República, passado todo esse tempo, olhando para trás, tudo isso valeu a pena para colocar em prática pelo menos parte do programa histórico do PT? Não, parte não, Taline. Não é que valeu a pena, valeu mais do que a pena. Porque, veja, se você for analisar o tempo que nós governamos esse país, você vai perceber que desde que o país foi descoberto, não teve a evolução de inclusão social que teve o país. Foram 40 milhões de brasileiros que foram para a classe média, foram 36 milhões saindo da miséria absoluta, foram 22 milhões de empregos formais criados nesse país, foram 74% de aumento do salário mínimo, foram quase 3 milhões e 800 mil jovens que entraram na universidade, foram mais de 400 escolas técnicas, foram 15 milhões de pessoas beneficiadas com energia elétrica, pessoas que viviam nas trevas, ou seja, houve um crescimento extraordinário, além de uma coisa que eu acho muito importante, que foi a respeitabilidade que o Brasil ganhou no mundo. Pela primeira vez na história do Brasil, o passaporte brasileiro passou a ser bem visto no mundo, em qualquer aeroporto. Nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha, na Rússia, na China, ou seja, o Brasil passou a ser protagonista internacional. O Brasil passou a ser respeitado. Então valeu a pena, muito a pena, e obviamente que há uma diferença entre a gente ser oposição e a gente ser governo. Nós já governamos no Rio Grande do Sul, já governamos Porto Alegre, já governamos outros estados, ou seja, quando você ganha uma eleição, você é obrigado a construir o teu governo e a base de governantes, você é obrigado a compor com aliados. Isso é governo de coalizão, é feito em qualquer lugar do mundo. É feito na França, é feito na Rússia, é feito na Suécia, é feito na Alemanha. Embora na Alemanha não tenha presidencialismo, a Angela Merkel é obrigada a se aliar com o SPD, que é a social-democracia, para poder governar. Isso tem que ser feito assim mesmo. Eu não digo que o Sarney era meu inimigo, que o Collor era meu inimigo, eram adversários. Era adversário. Quando você ganha as eleições, que você quer montar a maioria para governar, você não faz aliança com suplente, porque suplente não tem voto. Você não faz aliança com um partido que não tem voto. Você faz aliança com quem ganhou as eleições.
Você faz aliança com deputado eleito, com senador eleito. Essa é a regra do jogo na democracia. Você não faz aliança com quem só você quer. Você faz aliança também com quem quer fazer aliança com você. Obviamente que nessa aliança será muito melhor se ela for programática. E é o que nós fizemos com o PMDB, uma aliança programática. E nós cumprimos mais do que o programa que eu me comprometi. Se você pegar, Talino, o meu programa de 2002 e pegar o meu programa de 2006, você vai perceber que nós terminamos o mandato fazendo muito mais do que aquilo que nós prometemos fazer. E é por isso que eu quero votar. Porque eu quero fazer mais do que eu fiz no primeiro, no segundo, eu quero fazer mais no terceiro, porque já tenho mais experiência, porque já sei o que eu não pude fazer e tenho mais idade. Tenho muito mais experiência, mas ainda a vitalidade é de um jovem de uns 39 anos, mais ou menos. Presidente Lula, estamos encaminhando aqui o final da nossa entrevista. Por nós passaríamos a tarde conversando com o senhor, mas nós sabemos que o senhor tem uma agenda pesada, então estamos encaminhando aqui para o final. Eu queria lhe perguntar, assim, tem duas coisas que eu preciso muito lhe perguntar antes de terminar. Uma, em relação à possibilidade de antecipação de eleições. Seria um bom caminho antecipar as eleições? Uma possibilidade concreta de começar a resolver os problemas do Brasil? E a outra que está ligada a isso, a sua opinião hoje sobre Michel Temer. O senhor que conhece bem o Michel Temer, que quantas vezes na vida deve ter conversado com ele, o que o senhor pensa hoje do homem Michel Temer? Juremir, olha, primeiro eu gostaria muito que houvesse uma antecipação eleitoral, até porque eu acho triste o povo brasileiro ter que esperar até 2018 para mudar a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Porque o que as pessoas têm que compreender é que uma das coisas que permite o sucesso de um governante é a credibilidade que ele tem diante da sociedade. Um governante, ele será muito mais governante, ele fará muito mais se quando ele falar, as pessoas entenderem e as pessoas atenderem. Os empresários entenderem e atenderem. Sabe, os produtores rurais entenderem e atenderem. Então o governante ele tem que ter esse poder de autoridade, tendo muita credibilidade, coisa que nós não temos hoje. Então eu sinceramente acho que, eu digo sempre que a economia de um país ela dá certo quando o presidente tem credibilidade e o governo tem previsibilidade. São duas palavras mágicas para governar e eu já provei isso. A outra coisa é que se o Temer tivesse me ouvido, ele não tinha dado golpe. Não adianta agora dizer que é por conta do Eduardo Cunha, que porque o PT votou contra o Eduardo Cunha. O PT tinha que votar contra o Eduardo Cunha mesmo. O problema é que o Temer é um jurista e ele sabia que era um golpe. Ele sabia que a Câmara não tinha razão de votar. O que o senhor disse para ele? Bem, eu conversei muito com o Temer e eu disse que ele não podia rasgar a biografia dele, sabe, como constitucionalista. Sabe, mas lamentavelmente, sabe, eu acho que ele não me ouviu e tomou a decisão que tomou, e eu acho muito ruim. Acho muito ruim para o Brasil, porque o Brasil não merece mais isso. O Brasil tem gente madura. Me preocupa também, Juremir, o fato das pessoas estarem negando a política, as pessoas virando conservadoras. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Rio Grande do Sul foi em 1975. O Olívio Dutra era presidente do Sindicato dos Bancários, o Tarso Genro era advogado do Sindicato dos Bancários, e uma pessoa chamada Walter Barelli do Diese me diz: ó, Lula, você vai conhecer o estado mais politizado da sociedade brasileira, o estado mais aguerrido. E eu fiquei realmente embevecido com o grau de politização do Rio Grande do Sul. E hoje a gente percebe que tem crescido um certo ódio, um certo conservadorismo em setores progressistas, inclusive no Rio Grande do Sul. Me parece que um pouco de desesperança, uma negação da política. E eu queria terminar o programa, Juremir, dizendo para você, Patalina, e para o meu querido Fontana que está aí, para o povo ouvinte da Rádio Guaíba, de que a gente não pode nunca negar a política, porque não existe saída fora da política. Quem achar que tem um milagroso que por fora da política resolverá o problema de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul ou do Brasil, está enganado. Fora da política é o nazismo, fora da política é o fascismo, fora da política é a ditadura. O que nós precisamos é aprender a escolher corretamente os nossos políticos.
Esse país já teve gente que foi votado porque ele combatia Marajá e deu no que deu. Esse país já tem presidente eleito para combater com uma vassoura, deu no que deu. É o seguinte, meu caro, você tem que votar no partido e no político e cobrar dele todo santo dia. Se tiver alguma gaúcha ou algum gaúcho que está nesse momento com raiva da política, não gosta do PT, não gosta de ninguém, ao invés de continuar não gostando, gosta de você mesmo. Entre na política. Seja candidato. Os partidos que aí não gostam, não prestam, cria um partido novo, mas faça política e não acredite que fora da política vai ter milagre. Por isso eu queria me despedir, Juremir, dando um grande abraço a você, um grande abraço, Natalino, e um grande abraço nos ouvintes, sabe, do programa, porque eu acho que, sabe, esse Esfera Pública, sabe, é um programa de muito sucesso, sabe, no estado do Rio Grande do Sul, e eu espero que vocês continuem sendo líder de audiência e continuem sendo jornalistas democráticos para garantir oportunidade a todos que queiram desse microfone, sabe, fazer uso da palavra, dar uma mensagem aos ouvintes. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e convidar os gaúchos para amanhã e a Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para que a gente faça um grande movimento contra o fechamento dos estaleiros brasileiros e em defesa da indústria naval brasileira.